Olá, uma boa noite. Começa agora mais um Odivan. Você já ouviu falar na síndrome de Peter Pan? Não? Pois bem, então vamos fazer a pergunta de uma maneira diferente. Você conhece alguém imaturo, sem responsabilidade, que cresceu no tamanho e na idade, mas a cabeça continua de um adolescente? Não quer assumir riscos e muito menos as responsabilidades da vida. Bem, se você percebeu que conhece alguém assim, você não pode perder o programa dessa noite. Quem nos acompanha é a nossa fiel escudeira, Cristiane Marchiori, a psicóloga especialista em relacionamentos. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Carla? Bem-vinda mais uma vez. Hoje, bem, coisa promete. Vamos lá. Promete. Síndrome de Peter Pan. Olha só, nós fomos às ruas de Curitiba para sabermos o que as pessoas pensam sobre o assunto. Se as pessoas já ouviram falar sobre essa síndrome, se conhecem ou se já conheceram alguém assim. Vamos ver? Vamos. Vocês já ouviram falar na síndrome de Peter Pan? Não. Não. Vocês já conheceram alguém imaturo, irresponsável, que não tem medo de crescer, tem medo de assumir responsabilidade? Não, não conheço. Não. Vocês nunca conheceram ninguém assim? Na verdade, já. Já? Já. Do seu trabalho, da sua família? Não, da vila onde eu moro. Ok. É complicado conviver com uma pessoa assim? É. Ah, é estranho, né? Não dá nada certo. A pessoa é teimosa, ruim de lidar, né? Com a equipe. Não dá certo. Não tem paciência? Não. Agitado. Você acha que a culpa é de quem aí? É da própria pessoa, dos pais, da sociedade? Acho que é um pouco de cada. Da pessoa, tipo, às vezes nem tanto. Eu acho que a culpa um pouco é da sociedade e dos pais. Porque às vezes se o pai tratar, der mais amor, carinho pra criança, talvez não cresça tão rebelde assim. E o que a gente pode esperar de uma pessoa como essa? Você acha que ela vai ter futuro sem o pai ou sem a mãe para ajudar ali em tudo? Pode ter, sim. Só que tem que ter um trabalho em cima disso para ver se ela recupera essa pessoa, né? Ela não vai se recuperar sozinha. Com uma ajuda, ela pode recuperar. Você já conhece alguém imaturo, infantil, que não quer crescer, irresponsável, sem nenhuma responsabilidade, que sempre ficou na barrinha da saia do pai e da mãe? Conheço. Essa é a síndrome de Peter Pan. Como é essa pessoa? Ela é carente, sei lá, parece que não cresceu, quer sempre atenção. Eu trabalho numa empresa onde sou líder de equipe, então tem bastante gente assim, pessoas adultas já que sempre tem que dar atenção a mais, assim, parece sempre criança. Parece criança. Você acha que a culpa é de quem aí? É dos pais? É da própria pessoa? É da sociedade? Pode ser dos pais também, não pode? Não sei. Não sei. Afinal de contas, né, a pergunta que não quer calar de quem é a culpa disso tudo. Essa síndrome é uma doença ou não? Eu não considero uma doença. Eu vejo assim que é até mais um problema educacional, vamos dizer assim. Porque essa criança, quando criança, talvez ele não tenha aprendido sobre regras, sobre ética, sobre tarefas, deveres, né? Aprendeu muito que eles querem usufruir benefícios, mas talvez não quanto isso demanda sacrifícios, demanda a pessoa ter que realmente se inteirar das coisas e entrar de cabeça, assumir responsabilidade por elas, né? Então eu vejo que isso não é uma questão de doença. A doença, por exemplo, vamos dizer que a sociopatia, que é aquele que nega viver sob regras e tudo mais, esse é uma doença, tá? Mas enquanto nós podemos avaliar assim que a pessoa com a síndrome de Peter Pan, vamos dizer, colocando assim, é uma pessoa que faz o que quer, né? Ele, na verdade, ele não se sustenta sozinho, ele depende financeiramente de alguém, ele depende emocionalmente de alguém, porque normalmente ele quer ser tratado por alguém, né? Na hora que ele quer, aquilo que ele precisa. Então, sempre dá o passo maior do que a perna, porque é uma pessoa que sabe que se ele for cair no buraco, alguém vai tirar ele, vai pagar aquelas contas, enfim, vai colocar ele numa outra trilha, não porque ele escolhe, porque colocam e ele está ali, ele está meio a Deus dará também, sabe? Então, eu vejo que é uma mescla de falta de orientação na vida, nem é falta de amor. Porque, às vezes, eu já encontrei muitas famílias... O entrevistado colocou que tinha que dar mais amor, mais carinho. Às vezes nem é falta de amor. Isso daí, às vezes, é excesso de amor.
Ah, é? Porque Excesso de bajulação, se excesso eu protejo tanto, porque eu amo demais também, na verdade, mas de vez em quando, é que nem aquela família assim que a criança está começando a andar, jamais larga da mão da criança, deixa a criança cair. Ela precisa saber que daquele jeito ela cai. Se não tiver ninguém para conter ela vai ter que aprender a se conter. Desta mesma linha de aprendizado, que, aliás, todos os seres vivos aprendem, até os animais de estimação também aprendem, assim, por erros e acertos, né? Se essa pessoa ela tem sempre uma proteção extremamente grande em cima dela, para que ela precisa assumir responsabilidade? Para que ela precisa aprender a andar sobre um caminho mais certo, mais correto, com menos riscos, né? Porque ele vai ter ali, a Deus dará, sabe lá até quando, se for até os 30, até os 40, aos 50. Quantos Peter Pan você não conhece de 50, 60 anos de idade? Muita gente com essa idade que volta para casa do pai e da mãe. E que às vezes deixam de depender do pai e da mãe, mas depende do filho. Exato. Continua a depender de alguém, não é verdade? E um casamento dura desse jeito? Não sei. É difícil. É difícil, porque ou a mãe, esposa, assume. A mãe esposa. A mãe esposa assume, porque passa do papel da mãe dele para aquela mulher que está assumindo, vamos dizer, né, o cargo, né? Então, se ela continuar protegendo, se ela continuar fazendo por ele e tudo mais, ela vai pagar esse preço, tanto quanto. Por isso que eu vejo assim, que quando um pai e uma mãe dizem não ao seu filho, ele vai aprender o porquê do não, né? Ele vai aprender a trabalhar seus sentimentos de frustração em relação a isso. A vida é assim, não é tudo flor, tudo maravilhoso. Tem uns espinhozinhos também. Pois o engraçado é o seguinte, que se você conhece alguém assim, você já percebeu que essa pessoa é do íntimo dela. Ela não tem o mínimo interesse em melhorar a própria vida. Ela até pode ter, sabe, Carla? Às vezes cresce o olho de que ele vai fazer isso, ela também. Tá, mas tem já não passa, vamos falar ele, porque temos ela também. Quer dizer, o isso problema atinge homens e mulheres. Homens e mulheres, tá? Então vamos dizer assim, a sociedade vai cobrando, de uma certa forma, que essa pessoa ainda não tenha o seu lado de segurança, que ela está dependendo de pessoas que às vezes nem precisavam mais esse tipo de responsabilidade da vida, de estar mantendo as contas do seu não jovem filho mais, né? Mas assim, de que maneira eles pretendem sair isso? Eles querem sair, porque eu vejo que também tem muitos que não são felizes nessa condição. Eles não se sentem felizes nessa condição. Na verdade, eles percebem que eles têm uma dependência direta, extrema, em relação à família, sentem raiva em relação a isso. Então, toda alternativa que eles fazem para sair disso é complicado, porque daí ele não está afim de pagar o preço, tipo, do sacrifício, de ter que pegar um emprego, de ter que pagar as contas direitinho, economizar aqui, porque não dá para comprar mais do que se ganha, sem ter um rombo no banco, sei lá o que, nas contas. Então, aí, quando ele faz essa tentativa, né, e não dá certo. Frustrada, O que acontece? A família, de novo, vai lá acolhe. e pega e acolhe, né? Então, fica numa circularidade. Isso não traz satisfação, eu acho que para ninguém. Tanto os pais que se preocupam que, meu Deus, o que vai ser desse filho, né? E meu filho é mesmo assim, depende de mim. Tá, mas peraí. Essa história de... a gente ouve falar o tempo todo. Pai e mãe, não, mas ele depende de mim, mas ele depende de mim. Peraí, pai e mãe não duram pra sempre, né, gente? É verdade. Daí o que acontece com uma pessoa assim? Então, essa foi o que a gente perguntou, né? Sim. Normalmente, quem vai assumir? A próxima pergunta seria essa, né? Quem vai assumir da família? Se pai e mãe faltar, alguém vai assumir da família? A esposa vai assumir, ou já assumiu? Né? Ninguém aguenta, o irmão ou a irmã que saiu e cumpriu com todas, vamos dizer assim, o seu processo de desenvolvimento na vida, que paga o preço de um equilíbrio, né, de uma satisfação, vai assumir, pode até assumir, porque vê que também não tem a condição para andar com as próprias pernas, né? Mas esse é um processo que atinge toda a família, inclusive a pessoa que padece disso.
Então, qual é o melhor processo para que se evite uma situação dessa? Em cada fase necessária, cumprir com os deveres e com os benefícios, né? Então, você tem isso de dever, para isso você recebe tal coisa. Não fez esse dever, não recebe tal coisa. O que a gente percebe aí as pessoas, vamos dizer, aqueles que se contemplam com uma situação dessa, né? Que precisam não abandonar esse filho, que depende deles. Não querem isso para o filho nem para eles, mas não conseguem se libertar desse processo. Né? Então, o que acontece? Está sempre nessa circularidade do provendo. Eu vou prover até o momento em que ele conseguir se independer. Mas ele dá meio passo para frente e cai no buraco, cria outro buraco, volta para a questão e a família assume. A família. Agora, tem muitos que falam, eu não vou assumir, pai já foi, mãe já foi, irmão, a obrigação, pode até ser que tenha uma obrigação moral, talvez na justiça, se essa pessoa comprovar que realmente ele é uma pessoa incapaz, aí vira obrigação. Nossa. Mas se isso não for comprovado, não vê a obrigação. Irmão, irmã, ajuda se quer, não é verdade? Amigos ajudam se quer, né? Porém, a pessoa, ela não é um incapaz, mas ela se torna um incapaz. Se torna um incapaz. Por quê? Em algum momento, não sei quando começou, de repente, se na infância ou na pré-adolescência mesmo, essa família exacerbou, vamos dizer, a sua proteção em relação àquela pessoa, porque talvez acredita que essa pessoa não esteja preparada para viver, para assumir riscos, para assumir responsabilidades. Então, cria-se um processo de dependência, assim, eu não quero que ele seja dependente, porém, eu não proporciono um caminho de independência para ele, porque eu estou sempre ali, é bem complicado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos descomplicar tudo isso, depois do intervalo nós vamos conhecer uma pessoa que admite, sim, ter um filho com essas características de síndrome de Peter Pan. Não perca, a gente volta já.